Nós saudamos todos os amados irmãos e os que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, pela internet, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã o Senhor nos abençoe na meditação, na leitura e meditação e estudo da palavra. Estamos realizando no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós começaremos o capítulo de número 3. São 26 versículos. Vamos ver até onde a gente pode ir. Pode ser que a gente consiga concluir em função do que a gente já tem estudado, né? Então, dependendo das circunstâncias, a gente pode conseguir concluir. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, não fazemos baseado em qualquer mérito humano, em qualquer poder humano, santidade humana, mas pela obra perfeita realizada pelo Teu Santo Filho na cruz do Calvário, em nosso favor, nos dando vida, vida eterna, vida em abundância, vida com qualidade, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos encher, habitar, ó Deus, permanentemente em nós, ó Deus, e que possamos sair daqui, ó Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós confessamos que precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, da Tua assistência, do Teu dirigir, do Teu guiar em todas as coisas, porque só Tu conheces os nossos corações, as nossas necessidades, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Nós vamos ler, os irmãos, quando for ler, nós vamos estar sentados. Então, eu convido os irmãos todos a abrirem no capítulo 3 do livro de Atos, para acompanharmos a leitura, que diz assim, Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó,
o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a estes que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, com o qual, melhor dizendo, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Em algumas versões, perversidades. Então, aqui, o que é que nós vemos, irmãos? Nós já oramos, né, pedindo a Deus assistência. Nós vimos que Pedro fez na aula anterior, que a gente viu ali, foi o primeira que nós dizemos assim, pregação, né, depois da descida do Espírito Santo. E a gente começa a perceber no livro de Atos, e vocês vão ver muito isso, que sempre há um motivador. O Espírito Santo sempre tem uma razão para que aquele que vai falar, fale o que ele está falando. Né? Então, a primeira pregação que Pedro dá, ele vai explicar sobre o fenômeno, uma profecia do livro de Joel. Bem? Ele vai falar. E ele vai dizer muitas coisas semelhantes ao que nós acabamos de ler. Parece quase uma repetição sobre que o Senhor Jesus morreu, que o Senhor Jesus ressuscitou, que eles, o povo de Israel, o negou, mas que também já estava no plano profético de Deus a morte do seu filho, tudo isso já estava determinado pelo Pai. Né? Ele quase repete, não é igual, mas ele quase repete isso aqui, porque era muito importante e continua sendo eles serem, na verdade, testemunharem de que Jesus está vivo. Esse continua sendo, e nós só temos razão de estarmos juntos aos domingos ou em outros dias, porque Jesus vive. Né? Você já pensou, você está louvando, bendizendo, glorificando e com esperança no porvir a um Deus morto? Né? A um Deus, ou então a um Deus que você mesmo cria, ou que algumas pessoas criaram, né? ou a coisas místicas, né? Que nós já sabemos quem é que opera por trás de tudo isso, né? Coisas que têm um destino que não é bom, nós já sabemos os destinos dessas coisas. Então, era muito importante que os apóstolos ali sempre estivessem
dando o testemunho. E Deus, não era eles pré-planejado, Deus, não é na pessoa do seu filho, já tinha, vocês vão ver nos evangelhos, dito que eles enfrentariam todas essas situações, inclusive situações mais graves diante de autoridades, né? Mas que eles não se preocupassem com relação ao que eles iriam falar, eles não precisariam preparar, né? A preparação que Deus requeria deles era estarem sempre em comunhão com o Senhor. Estejam em comunhão, estejam na oração, estejam atentos, né? Conscientes da obra para a qual vocês foram chamados, mas o meu Espírito vai dar toda a assistência àquilo que vocês devem falar. Então aqui nós vemos o seguinte, o discurso de Pedro seria a segunda pregação, vamos dizer assim, da igreja. Quando a gente fala segunda pregação da igreja, tá, irmãos? A gente fala daquilo que está registrado aqui. Porque na primeira estavam todos os apóstolos, aqui pode estar Pedro e mais alguns, já tinha um outro grupo. Até porque já na primeira, a palavra de Deus diz que não era só com essas palavras que eles falavam do Senhor, era com muitas outras também. Isso está no 2,40. E 2,40 diz assim, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, Lucas registrou alguma coisa. Mas enquanto Pedro estava falando uma coisa, o outro apóstolo estava falando para um outro grupo mais coisas, com muitas outras palavras, todas com um propósito, salvar o homem do juízo, que toda a humanidade, que é devida de fato a toda a humanidade caída. Né? Então, aqui o motivador foi a cura de um coxo. Percebe? É a explicação. Pedro, quando vai pregar, ele vai pregar em virtude do, vamos dizer assim, do alarme, do espanto, do pavor, do temor que aquele povo que estava ali por perto ficou. Porque havia um coxo de nascença, né? Ele já nasceu assim. A palavra diz que ele nasceu assim e ele ficava numa porta chamada Porta Formosa, tá? Essa Porta Formosa, porque o templo, ele não era só assim, você está na rua, entrou no templo. Era cheio de pátios, cheio de espaços, tá? Então, alguns estudiosos, a grande maioria, fala que essa era uma porta que ficava entre o pátio dos gentios, os gentios não podiam entrar no propriamente dito, mas podiam ficar num pátio. Lembra que Jesus fala que tinha muro de separação, lá em Efésios, que acabou esse muro. Tinha um pátio das mulheres, Então, alguns falam que era nessa interseção, e nessa união desses dois pátios, havia essa porta. Para você adentrar o templo, não se sabe exatamente que se só tinha esta entrada, mas uma coisa é certa, esta era uma das principais entradas, porque quem está precisando de recursos, de esmolas, de ajuda, ele vai ficar sentado num lugar onde tem um fluxo de pessoas, Se vai chegar, vamos supor, a um evento 1.000 pessoas, mas só 10 vão passar por uma entrada que dá no mesmo, ele vai onde as outras 990 vão entrar. Porque não vai passar mais gente, tem mais chance de recolher recursos. Então, irmãos, a palavra é maravilhosa, né? Então, Pedro e João, lembra que eu falei a vocês também que o livro, apesar de se chamar Atos dos Apóstolos, ele vai falar preponderantemente de Pedro e de Paulo. Pedro e Paulo, quando Paulo se converte. Basicamente, vocês vão ver em Atos a atuação desses dois. Mas existiam outros apóstolos, né? Você vê que João está aqui citado, Tiago também vai ser citado, né? Morrendo, né? Por Herodes, mais na frente. Tiago, não que escreve a carta lá atrás, o Tiago que era apóstolo mesmo na origem, irmão de Tiago, irmão de João, tá? Então aqui, a palavra de Deus, ela é bem interessante. Os irmãos perceberam que eles agora, a palavra não diz que tempo houve, do versículo 47 para o 3, 2,47 para o 3,1, não é necessariamente uma continuidade.
sabe-se o seguinte, aquilo acontecia no 2, né? Deus trazendo as pessoas crendo, e Deus congregando, como o pastor explicou, né? O prazer e a alegria que Deus tem de ver as ovelhas juntas. Então, Deus ali congregando os que criam na pregação. E aí, em algum momento, a palavra não disse, um dia, 2 dias depois, 3, né? Lembre-se, isso é bem no início. Então, eles tinham esse costume ainda de ir ao templo. Pedro e João estavam indo à hora da oração, a nona. Isso é interessante também. Tem algumas informações aqui que a gente aproveita, que é sempre um EBD, e passa para os amados, né? Da hora nona. A hora nona lembra alguma coisa para vocês? Né? O pastor não era para falar, o pastor fala. O pastor professor, nosso professor, ele... né? Pastor professor, não, obrigado, pastor, é assim mesmo. Todo mundo participando, né? A hora nona, lembra? Os evangelhos registram ali que da hora sexta à hora nona houve trevas na terra. É como se um novo dia fosse nascer, lembra? Ficou tudo escuro. E Jesus, ele, próximo à hora nona, em torno da hora nona, ele, né, expira, ele dá a sua, está consumado, né? É a hora nona. Então, mas será que eles estavam indo à oração por causa da morte de Jesus, ter sido a hora nona? Não, né? Não, existia na lei, né? Microfone, existia na lei, tá? Mas não vou. A lei, ela falava dentre os vários sacrifícios, de 2 sacrifícios que não poderiam parar, eram contínuos. Era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, tá? A lei não diz a hora. Então, se for no Pentateuco, não está escrito, é na hora nona ou é na hora terceira, que é 9 da manhã. Estudiosos, comentaristas, muitos, entendem, não? Eles não taxam. Eles faziam o da manhã, a hora terceira, e o da tarde, a hora nona, ou um pouco depois. Porque a lei fala, no caso do da tarde, ao entardecer. As meninas, glória a Deus, a Juju e a... Eu esqueço o nome da outra. Não, a Júlia. Lívia. Paz do Senhor, Júlia, Lívia, Diego, Marcinha. Atos 3, tá? Nós estamos lendo Atos 3, tá bom? Para os irmãos se situarem. A hora nona é ao meio-dia? Não, hora nona é 3 da tarde, tá? 3 da tarde. Então, havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, todo dia. A Bíblia fala assim, ao final, ao entardecer, depende da sua versão, não é? Os sacrifícios chamados entre 2 tardes, porque entre uma tarde e outra tarde tinha o sacrifício da manhã e o próprio da tarde, dessa forma. E os judeus, não é, fazendo aquilo que era feito no deserto, nas orientações, quando os templos foram feitos, eles iam ao templo, né? Eles iam ao templo, orar. Nem sabemos exatamente se estava havendo sacrifício, a gente sabe que não tinha arca, tinha uma réplica, coisas desse tipo, né? Nessa época. Né? Mas a hora nona, irmãos, ela é muito simbólica porque ela fala do sacrifício. Jesus é aquele que morre como expiação por nós na hora nona. E ele é tão importante, né, que eu poderia dizer assim, o que eu estou perdendo? Perdendo entre aspas, a gente nunca está perdendo, está sempre ganhando um pouquinho de tempo nesse negócio da hora nona, né? Isso podia ser trazido, mas já fica como uma, por antecipação, né? Não sei quem vai trazer na próxima quinta-feira na oração, a meditação, né? Podia ser para a nossa meditação de oração. Eles iam oração, mas por quê? Eu vou pedir para Dona Helena abrir no Salmo 141, versículo 2. Quem quiser acompanhar, e quem quiser é só ouvir, tá? Salmo.
141, tá? Pode com calma, não temos tempo para a gente. Salmos, Deus queira que eu não tenha errado. Vamos lá. 141, versículo 2. Pode ler, dona Helena, por gentileza? Amém. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Amém? Isso é Davi, num salmo, né? Ele vai dizer assim no 141, Senhor, a ti clamo, escuta-me. Oração. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Davi. Aí vem o 2, que a irmã Helena acabou de ler, eu vou ler como está na minha oração. Aí ele pede que o Senhor receba a súplica dele, a oração dele, não mecanicamente. Ele diz assim, Senhor, que a minha oração perante a tua face seja como incenso. Lembra do altar do incenso que nós estudamos em Hebreus? E lembra que Apocalipse diz que as orações, os incenso, é um tipo das orações do santo, aquilo que sobe para o trono de Deus. E ele diz mais, seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Tá? Qual é a oferta perfeita que Deus aceita? É a de Cristo. É a de Cristo. Aí ele diz assim, Senhor, que a minha oração seja recebida por ti, como o Senhor recebeu o teu filho Jesus, o sacrifício da tarde. Viu a importância, meu irmão? Por que Davi orou assim? Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Ele está remetendo as coisas lá de Moisés. O incenso também podia apagar. E seja o levantar das minhas mãos, como uma súplica, um clamor, como o sacrifício da tarde. Porque ele queria o seguinte, não de mim mesmo, Senhor. Tem misericórdia, mas recebe como tu recebeste ao teu próprio filho, como oferta perfeita no altar. Amém? Por isso por isso que eu falei, quando viermos orar nas quintas-feiras, a gente tem que vir com esse espírito, com essa confiança. Entendeu? Com essa confiança. Os homens de Deus, eles se reportam, existem formas e formas de se reportar a Deus. Os homens de Deus, homem íntimo como Davi, olha onde ele desce na humildade dele para que Deus receba a sua oração. Entendeu? Ele não chega dando ordem, Deus mandando, porque eu determino que o Senhor faça isso, tal. Ele vai naquilo que o próprio Deus revelou. Deus que falou que queria o sacrifício da tarde continuamente. Aí ele diz, Senhor, que a minha levantada das minhas mãos seja idêntico, ou semelhante. Porque foi Deus que requereu. Se ele requereu e proveu, né? Então ele fazia essa oração. E Deus não tinha obrigação de nada, mas Deus se agradava dessa ação. Né? Um coração contrito, quebrantado. Então, já passamos, falamos muito sobre a hora nona, todo mundo já entendeu. O varão estava ali na Porta Formosa, que nós já dissemos também, que era provavelmente entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Um portão que existia ali, que tinha grande fluxo de acesso ao templo. Esse homem era de nascença, né? E quando Pedro e João ia passando por eles, ele pediu esmola, como ele estava tradicionalmente, mas Pedro disse para ele, olha para nós, né? Já desvia o foco dele, ó, tem algo diferente. Olha para nós que a gente tem, como comissionados de Jesus Cristo, a gente tem algo muito superior a te dar do que essa prata e esse ouro que você recebe e que você vai continuar sem andar, sem louvar, sem pular de alegria e sem glorificar a Deus. E olharam para ele, Pedro disse, olha, prata e ouro nós não temos, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tá? Levanta e anda. Então, aqui a gente já vê também a diferença ou o contraste entre o material e o espiritual. O material e o espiritual. Né? O que fez aquele coxo, ali era biológico, mas o que fez aquele coxo aleijado
fazer o que ele vai fazer em seguida. Pular de alegria, saltar, louvar a Deus, glorificar a Deus, entrar e adentrar onde ele nunca pôde. A prata e o ouro que ele já estava recebendo, sabe-se que ele tinha mais de 40 anos, isso é porque é dito mais na frente, tá? Lá para o capítulo 4, vai dizer, esse homem tinha mais de 40 anos. Agora, desde quando ele passou a pedir esmolas, a Bíblia não diz. Né? Eu imagino que com 6 meses de idade ele não pedia esmola na porta. Né? Eu imagino que um pouquinho maior, depois que ele ficou um pouquinho maior, desmamado, esse tipo de coisa, talvez, né? Ou quando tenha perdido os pais, alguma coisa desse tipo, ele passou a pedir esmolas. Mas há muito tempo ele pedia esmolas, ele era conhecido de todo mundo. Então, o que é que faz o homem, irmãos? Levantar, louvar a Deus, não é nenhuma riqueza desse mundo. Você pode ter toda a riqueza material deste mundo, mas é o que vem do alto, é o que vem dos céus. É Jesus Cristo, é o presente de Deus para os homens. É o presente de Deus. É parecido com a mulher samaritana. Se você soubesse quem é que está falando com você, tu pedirias, eu te daria, né, água viva, o Espírito Santo, as coisas espirituais. Isso é que nos mantém de pé em meio às tribulações, em meio às coisas que nos paralisa. Muitas vezes nos paralisa, a gente não consegue mais dar um passo. Aí vem esse alento dos altos e a gente dá um glória a Deus em meio ali no vale, Claudinha. Não, até falar, acho que é o Stephen Hawking, uma coisa assim, ele é cientista, né? Homem rico, e morreu lá numa cadeira, tinha todo o conhecimento, tinha riqueza, mas não tinha como se curar. Morreu numa cadeira de roda, falava com aquele aparelhinho. Então, isso aí não leva a nada, né? Se não tiver Jesus na vida. É verdade. E eu vou até acrescentar, tá, Claudinha? Que eu queria sair até da literalidade. Pessoas normais como nós, com 2 pernas, 2 braços, tá? Que estão, entre aspas, agradecendo a Deus todo dia, mas é pela prata e pelo ouro. Como aquele homem que o Senhor Jesus fala, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens, para quem será? Jesus já está dizendo, para quem será? Por quê? Porque isso não vai poder ser levado daqui para outro lugar, nem ser apresentado como moeda de troca para você galgar qualquer degrau. Para quem será? Quantos filhos você tem? Vai ser dividido por quantos? Entendeu? Já que o negócio dele era folga a alma, descansa a alma, né? Os silos dele estavam cheios, tal. O Senhor Jesus não estava dizendo nada contra em si, estava dizendo sobre a confiança que ele tinha. Ele tinha confiança naquilo. Então, o que aqui fica uma lição para nós é isso. Né? É que a sensibilidade de Pedro e João e a outorga que Deus lhe deu, é como se fosse uma operação, uma procuração, vamos dizer assim, é isso que eles tinham, dada por Jesus, passada um cartório, autenticada pelo Pai, funcionando ali, direitinho. Tá? Isso aqui é meu procurador, isso é meu embaixador. Não somos embaixadores do reino, então a gente fala das coisas do reino. Tá? Isso tudo, irmãos, para não entrar, para não travar, eu quero ver se a gente termina esse... fez com que, no 11, este ex-coxo aleijado, ele se apegasse a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito junto deles no alpendre chamado de Salomão. Só dando uma explicação também, né, esse termo alpendre de Salomão, ou pórtico de Salomão, em algumas versões vai estar pórtico de Salomão, tá? Não era o mesmo da época que o templo de Salomão foi feito, né? Não era o mesmo. O templo, aquele templo glorioso, não era a mesma coisa. Mas era mantido, né? Dizem alguns estudiosos, principalmente do judaísmo, que foi pedido para que Herodes recompusesse aquilo ali, uma espécie também de uma varanda, era tudo grande, irmãos.
Vocês vão ver nas plantas baixas, se vocês tiverem oportunidade em algumas Bíblias, de ver que quando tem assim, o templo de Ezequiel, entendeu? Vocês vão ver no mapa que às vezes o templo ali é 20% de toda a área, o templo propriamente dito. O resto está cercado, é muro para cá, portal para cá, pátio para lá. Não é um templo e saiu, já é o mundo, já é a rua. Não, era tudo. Você vai no templo de Ezequiel, é assim. O templo propriamente dito é lá um negocinho assim, mas é enorme. Só que antes de chegar nele, tem muros, pátios, entendeu? Então, o pórtico de Salomão era algo assim, uma varanda de Salomão, vamos dizer assim, em referência ao que Salomão tinha feito. Aí o povo correu para esse local, tá? E aí que, a partir do 12, é que começa o discurso do nosso irmão Pedro, que estava com João. Agora você vê que ele já não está com os 11, né? Então, 9 estavam fazendo alguma coisa. Eu tenho certeza que os 9 não estavam dormindo. Os 9 não estavam dormindo, estavam trabalhando para o Senhor. Né? O que a gente pode ter em mente não eram 12? Um foi traidor. Entrou Matias no lugar, eles estão trabalhando para o Senhor. Quer ser o maior entre todos? Sirva aos demais. Né? Então, aqui começa um discurso, mas antes de Pedro dar a explicação sobre o evento ocorrido, você vê, como eu falei, quase sempre ocorre algo antes, ninguém chega do nada, existe um motivador, um fundamento para que você pregue palavra A, B ou C. Então, ali era necessário esse testemunho. Aconteceu o quê? A cura desse coxo. O povo correu atônito e foi para cima de Pedro e João. Quando ele viu isso, antes de começar o discurso propriamente dito, que podemos dizer começa no 13, Pedro vai fazer algo muito importante. O que é que nós sempre falamos aqui, no final das reuniões, né? A Deus toda a glória, né? É um lema, assim, vamos dizer, da nossa igreja permanente. A Deus toda a glória. Pedro vai fazer mais ou menos isso. Ele vai dar esse ensinamento, ele vai dizer: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Claro que era uma maravilha. Ninguém vai negar que não fosse um motivo de qualquer um de nós que estivesse ali, acostumado a ir ao templo, e ver um coxo que estava ali há muitos anos e que já tinha mais de 40 anos de idade, tá? O qual eu já expliquei para os irmãos, nós vamos ver mais para frente, é lá no capítulo 4 que vai ser dito que esse homem já tinha mais de 40 anos, só estou antecipando para... Mas o problema é que essa maravilha estava sendo atribuída aos homens. E isso continua até hoje, né, irmãos? Até hoje. Até hoje continua esse negócio de... O porquê olhai tanto para nós? Ou seja, olha o fato. Todo mundo, Pedro e João. Pedro, esses homens aí são... Aí Pedro vai dizer, como se por nossa própria virtude ou poder ou santidade fizéssemos, em algumas versões, ou devoção, fizéssemos andar este homem. Amém? Então, nesta pergunta que Pedro faz para eles, já é uma resposta. Olha, eu sou tão igual a vocês como qualquer outro. Nós somos homens igual a vocês. Tá? Igual Pedro fez com Cornélio, que a gente vai ver lá, levanta que eu também sou homem. Porque Cornélio, quando Pedro chegou, Cornélio já deu uma ajoelhada ali. Né? A gente vai ver isso lá no 11, 10, 11, por aí, de Atos. Aí disse, por que vocês estão olhando assim para a gente, como se fosse próprias, vindo de nós mesmos? Não é que eles não tinham poder ou santidade, mas o que Pedro queria dizer é, lembra que eu já expliquei na primeira vez que isso é um poder dado por Deus, isso é dom de Deus, isso é um presente, isso é como se fosse emprestado, veio de Deus e vai voltar para Deus. Isso não é nosso, não é de nós mesmos, não é de nós mesmos, tá? Então ele já dá essa para o pessoal
ficar, ó, continuem glorificando a Deus. Nada de adoração para Pedro e João. Já ficou bem claro, né? Aí ele começa o discurso. A segunda pregação. Para quem? Varões israelitas. Público-alvo. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, na minha Bíblia está com S maiúsculo, e o justo, com J maiúsculo. E pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Então, nesse trecho que nós lemos, né, você vê que toda a glória está sendo dada a Jesus. A responsabilidade não foi tirada daquelas pessoas. Vós matastes, vós crucificastes, vós negastes. Você percebe que ele continua falando isso? Vós negastes, vós crucificastes, vós escolhestes um homicida. Ele diz, ó, Pilatos quis soltar, houve um diálogo ali intenso, mas eu não estou vendo nada nesse, ó, crucifica, aquela coisa, mas eu não estou vendo nada aqui. Enfim. E ele diz o seguinte, olha, foi pela fé no seu nome, no nome do Senhor Jesus, que Deus fez isso na presença de todos vocês, dando esta perfeita saúde a este nome. Aí vem um versículo importante, né, que Pedro vai falando isso. Você vê que esse discurso é muito parecido com o que ele já tinha feito. Ele fala, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, né, os maiorais. Mas Deus, assim, com ignorância de vocês ou não, ele cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Deus cumpriu a vontade dele. Aproveitou já o povo que não queria mesmo, nós já falamos isso, né? Certo? Então vocês não me querem negar ele, então, bom momento para a execução daquilo que eu quero. E aí vai o conselho que ele já tinha dado aqui no 2. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Né? O conselho que a gente já conhece. Sejam apagados os vossos pecados. Bem parecido com o que está em Colossenses, capítulo 2, né? Tendo riscado a cédula que era contra nós, falando do sacrifício do Senhor Jesus, tendo riscado a cédula que nós já falamos, como se fosse a nota promissória, que era impagável, a gente não tinha como pagar essa dívida, Jesus pagou por nós. E, né, em algumas versões vem riscado e outras vem rasgado, né? Mas esse ato quase sempre é feito pelo credor quando você quita. Ele tem uma nota, aquela nota promissória, um negócio simples, um pedacinho de papel. Tem um poder enorme. Um pedacinho do papel, em que mostra, né, claro, não sendo fraudulento, existe muita fraude, mas coisa certa, aquilo é uma dívida líquida e certa. Quando você paga, aquilo ali é rasgado, ou riscado, né, e aí cada um vai computar na sua contabilidade, né, que a dívida foi quitada, tal. A irmã Valéria, acho que está com o microfone, quer falar. Pois não, irmã? Eu vou falar rapidinho. Essa passagem que o irmão acabou de falar, o que fica assim para a gente, né, da nossa atualidade, da nossa vivência, é que, mesmo na nossa ignorância, Deus não nos isenta da nossa responsabilidade, né? Foi isso que ficou, né, que tem sido muito falado, mas o que eu quero trazer é que nós vivemos num tempo em que Deus é amor. Ok, é isso que é pregado, né? É espalhado isso aos quatro ventos, Deus é amor.
Mas as pessoas esquecem que Jesus veio porque havia sobre nós uma condenação. E ele não nos isenta da nossa responsabilidade. Então, por mais que a gente diga, não, Deus sabe, né? A gente tem muito isso no na nossa boca. Deus sabe, eu fiz isso, mas Deus sabe, Deus entende. Mas aqui ele está, não que Jesus Cristo não queira nos se revelar, né? Se revelar a nós, nos trazer essa consciência, mas não tira de nós, não nos isenta da nossa culpa. Então, o que fica é isso, né? Quando Pedro falou isso para eles. Isso mais a solução. Isso, porque mas aí, dando se você só apontar o problema, não, a pessoa entra em parafuso e ela já pode até tirar sim, a vida. Sim, mas ali. ele falou, mas porém, né? Né? Ele querendo dizer, Jesus veio, Jesus está aí, nos dando essa graça, querendo se revelar a nós. Não, ele fala, arrependei-vos e convertei para ser apagados os vossos pecados. Isso, nossos pecados. Essa é a solução. Mas não nos isenta, não, né? Das não. nossas culpas. Senão não teria nem arrependimento. Se arrepender de quê? Isso aí, do quê? Isso aí, né? Mas eu estou falando, mas para o mundo que fica é isso, porque o mundo está pregando isso, né? Que Deus é amor, que Jesus entende todas as coisas, né? E não é assim, e não é bem assim. Né? O mundo prega o que lhe convém, né? É o apropriado. Entendeu? De uma maneira simples, eu diria assim, irmã Valéria, que tanto para o mundo quanto para nós, a palavra de Deus. Ou a gente se adequa à palavra de Deus e busca, né? Porque aí é bênção, ainda que não alcancemos essa plenitude, Deus conhece o nosso coração nesse sentido, né? Ou a gente faz o que o mundo faz, adequa a palavra de Deus a meu estilo de vida, ao que eu quero, entendeu? E pega só as frases escolhidas, mesmo não conhecendo toda a palavra, mas não, Deus é amor, eu conheço esse versículo, aí é o que a irmã falou, entendeu? Então, nós sempre temos que estar buscando a palavra de Deus. Para quê? Para que nós nos amoldemos à palavra de Deus. Você vê que as gerações passam, o ser humano vai mudando, vem as tecnologias, vem as coisas ao longo do tempo, a palavra vai permanecendo, a palavra não muda. Né? O que Deus pode fazer é abrir a mente para aquela geração que está vivendo determinadas coisas. Olha, já estava aqui. Aí você vai sendo iluminado pelo Espírito. Porque nem todo mundo pôde falar sobre todas as coisas porque não era o momento. Não sabia ainda. Né? Mas a palavra estava lá escrita imutável. Bem? Mas é exatamente o que a irmã falou. Então, mas aí vem o 19, como eu falei, arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejam apagados. E isso ele já tinha falado, né, aqui no 2,38. 2,38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ou seja, eu falei, é muito parecido. É muito parecido. O que mudou foi o motivador do discurso. Enquanto que o primeiro foi o fenômeno do derramar do Espírito Santo, para que eles tivessem poder para testemunhar de Cristo em toda a terra, até os confins da terra, o segundo foi a cura de um coxo, de nascença. Não foi alguém que levou um tropeção, ficou machucado, imobilizado, né? E aí não tinha médico na ocasião que pudesse tratar aquilo, nem fisioterapeuta, e ele passou ali alguns anos a viver pedindo esmola. Não, foi alguém que nasceu assim e era conhecido de todos. Então, era de fato uma maravilha de Deus, né? Uma maravilha. O Senhor operou maravilhas. Aí no 21, versículo 21 é interessante, do 21, diz assim, envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Olha que coisa interessante esse versículo, né? Deus, Cristo está à direita do Pai, né? Toda a autoridade lhe foi dada, e é dito que até que todos estejam, né, submetidos a Cristo, amigos ou inimigos.
Os inimigos vão estar debaixo dos pés. Né? Então, isso aqui, Pedro está chamando assim, o tempo da restauração. Pode ser para Israel, pode ser maior, mas isso aqui, eu peço para os irmãos voltarem em 1, foi no nosso primeiro dia de estudo, se eu não me engano, 1:6 de Atos. Olha o entendimento como já muda depois que o homem está cheio do Espírito Santo. Todos acharam 1:6? Bem pertinho. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, são os que estavam, né, os apóstolos ali, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Pausa, eu vou ler o seguinte. Por quê? Porque havia nos versículos anteriores aqui a promessa de Deus enviar o Espírito. Só que o Senhor Jesus tinha dito assim, ó, não muitos dias depois vem essa promessa, mas o Senhor não disse qual era o dia. Fiquem em Jerusalém e aguardem. Aí na cabeça deles, isso que eu falei, o amor, a unidade que eles tinham, que todos os profetas tinham, deu o exemplo de Samuel. Quem assistiu às primeiras aulas vai lembrar, eu dei o exemplo de Samuel, quando Samuel foi despedido para poder entrar um rei, eu dei o exemplo dele. Sempre tiveram esse sentimento de que um dia Israel voltaria àquela glória, né, do tempo de Davi, não de tanta beleza, mas das vitórias, porque Davi não perdeu nenhuma guerra, né? Você lê em nome de Deus, por Israel, Davi não perde guerra. Ele perde guerra pessoal, como todo ser humano. Mas fazendo aquilo que era a vontade de Deus, ele não perdeu nenhuma guerra. E da Salomão também, né? Que foi um homem que conseguiu, todo mundo trabalhava, tinha paz, conseguiu fazer alianças com todos os países, e todo mundo vinha, né? Sabedoria. Aí, o que é que o Senhor responde no versículo 7? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tá? Agora ele vem o seguinte, o que é que eu quero de vocês? Preguem o evangelho. Tudo que é lugar. É isso que vocês têm que fazer. O tempo não pertence a vocês. Porque eles tinham perguntado, Senhor, será nesse tempo, quando a gente receber essa promessa, que vai ser tudo restaurado? Aí o Senhor falou, não pertence a vocês. Aí Pedro aqui já no discurso, no 3, ele vai dizer o quê? O qual convém que o céu contenha Jesus Cristo, como rei mesmo, ou como Messias para ele, até os tempos da restauração de tudo, que ele já não entra no mérito do quando, ele sabe que vai ser restaurado, né? Tem até uma pregação interessante do pastor, eu esqueço, aquele que faz o Geraldo. Ele fala, o título da pregação é bem interessante, a nova ordem mundial. Aí quem espera que ele vá falar das especulações desse mundo, fala, a nova ordem mundial, nós já sabemos há muito tempo. O Senhor Jesus vai restaurar todas as coisas, vem para restaurar tudo, novos céus, nova terra. Essa é a nova ordem mundial para o crente. Entendeu? O YouTube está cheio de... Todo mundo dá uma explicação. Né? E o povo morrendo de medo. Meu Deus, nós temos um Senhor. Temos um Pai. Somos o Pai. Né? Então, Deus falou. Interessante que ele, tanto aqui quanto lá em cima, falando sobre os ocorridos, ele vem dizendo o seguinte, ó, tudo já foi predito pelos profetas. Hein? Tudo você... O que é que diferencia, irmãos? Porque é o que Paulo fala em 2 Coríntios. No começo de 2 Coríntios, é quando ele vai dizer aquele versículo que muitas pessoas usam maliciosamente para colocar sua própria doutrina na igreja. A letra mata, o espírito vivifica. Né? Isolado, mas ele não sabe o que vem antes, ou sabe, e o que vem depois. Mas para colocar o que interessa, a letra mata, o espírito vivifica, para você não ler a Bíblia, não estuda a Bíblia. Que aqui é pelo espírito. Entendeu? Aqui todo mundo flutua, ninguém pisa no chão, aqui é um negócio diferente. Enquanto, na verdade, o que Paulo está dizendo era a questão da letra que estava na lei, que os homens estavam interpretando literalmente, e que ficou provado que ninguém sabe fazer exatamente, cumprir exatamente, fica fazendo
puxadinhos, colocando fardos pesados sobre o povo. Ninguém é justificado. Aí ele vai dizer, olha, essa visão, ela mata você. Você vai morrer. Não é por obras, não é por realização. Ele vai dar valor à segunda aliança. Entendeu? Por isso que ele vai falar isso. Se você for lá em 2 Coríntios, o contexto é esse. É da velha aliança para a primeira, que era um formalismo, ritualismo, e que era necessário. Era a ordem de Deus, mas para preparar o povo para a verdadeira aliança. Né? E ele vai dizer, olha, que Moisés também já tinha profetizado. O Senhor, se vocês forem no Pentateuco, não precisa ir lá, Moisés diz, o Senhor vai levantar no meio de vocês, os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E você vê como a coisa aqui é séria. Com Moisés não tinha isso, mas com Jesus ele diz, olha, toda alma que não escutar será exterminada dentre o povo, não faz parte. Daí o nosso dever, irmãos, de submissão às palavras do Senhor, né? Isso já estava profetizado lá em Moisés. Pedro cita esse aqui, por exemplo, cita vários, tá? E aí Pedro vai dizendo, desde Samuel também falaram, anunciaram estes dias. Como é que eles podiam saber disso? Pelo Espírito Santo. Eles começaram, porque não tinha Novo Testamento escrito, né? Quando Paulo também fala com Timóteo, né, toda a escritura é divinamente inspirada. Quando Paulo fala com Timóteo, você conhece desde criança as sagradas letras, porque a visão era diferente. Aquilo que nós falamos, quando você conhece a nova aliança, a leitura da antiga fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Você começa a entender as coisas, porquê dos reis, as guerras, coisas que aconteciam assim isoladas. Aí você começa a ver, poxa, isso aqui é a igreja. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é exatamente o que aconteceu. Isso aqui nós não somos... As guerras, a tomada de Jericó, você começa a ver, e esses homens passavam a ver porque eles estavam cheios do Espírito. A ter esse entendimento. Irmão Reginaldo, aí a gente vê a importância de uma coisa até que o senhor tem falado muito das pessoas estarem meditando na palavra, porque tudo que ele falou, mesmo os israelitas, eles conheciam todo o Velho Testamento. Uhum. Eles estudavam, então tudo aquilo foi trazido à tona, ele foi pregando dentro da palavra, né? Então, isso é a importância de hoje, que até mesmo tudo que vier a acontecer, se a gente não tiver alicerçado, né, que Jesus deixou bem claro tudo que vai acontecer, a gente ou vai se surpreender ou vai desanimar, porque não tem guardado, que Jesus ele já avisou com antecedência, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso mesmo. Então, se as pessoas não meditam hoje em dia, ficam dispersos com outras coisas, quando as coisas acontecerem, ele vai ficar totalmente vendido, porque não tem guardado. Caramba, isso aqui já estava escrito. Perfeito. Boa colocação aqui da Claudinha. E aí ele diz, irmãos, vocês são os filhos dos profetas e do concerto, e da aliança. É para vocês. Isso é uma máxima que vai ser, eu já falei para os irmãos, não vou ficar indo em vários, que é, vocês quem? Primeiro os israelitas. Tudo era pregado primeiro para eles. Aí depois ia para os gentios. Paulo fez isso também. Entendeu? Paulo, eu vou para os gentios. Mas primeiro ele falava, você vai lá, Paulo preso lá em Roma, no último, ele chama a comunidade judaica. Eles vão embora, eu vou para os gentios. Mas a ordem era essa. É o que está em João capítulo 1. Veio para os seus, primeiro para os seus. Para que eles jamais vão dizer, não foi pregado para mim. Me contornaram, me deixaram para trás aqui e foram... Não, veio para vocês. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo, né, a gente já sabe que em Romanos, Paulo vai fazer até a remissão a Isaac, que era um tipo do Senhor Jesus, né? Ou seja, em Isaac vem a promessa. Por quê? Porque Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac. Né? Vocês vão ver nesses tipos que apontam para Jesus, que todos eles faltam uma coisinha. Quase sempre.
né? Por quê? Porque o perfeito, a imagem perfeita é só Jesus, né? Eles ficam assim à beira da morte, são injustiçados. Aí você vê tudo que Jesus passou, mas e a cruz? Derramar seu sangue, morrer por só Jesus, né? Vocês vão ver isso no Antigo Testamento. Fica muito mais fácil de enxergar aquelas passagens, né? A vida de José, né? Vocês vão vendo isso. E na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E todas as famílias da terra, irmãos, fala principalmente do mundo todo. Cristo, né, nos alcançou. Tá? O contrário de bênção é maldição. Quando o homem aceita esta bênção, que é a obra de Cristo, é bendito. E por isso que o Senhor fala, vinde benditos de meu Pai. Ele não vai falar vinde malditos de meu Pai, porque os malditos são os que rejeitam, são contra. Mas os benditos, eles aceitam. Pastor Cleiton quer falar, pastor? Graças e paz, irmãos. Amém. Amados, caramba, essa aula de hoje está magnífica, está abençoada. Tem tanta coisa que eu estou vendo aqui, meu cérebro está pegando fogo. Mas, amados, olha só, como o Evangelho é a coisa mais linda que existe, porque é tão clara, tão transparente a mensagem do Evangelho, né? Ela é assim tão nítida para nós, porque veja bem, como é que as coisas são colocadas para nós? Existe um Senhor, né? E o texto nos leva a entender que nós somos filhos, sim, filhos por adoção, mas somos escravos, tá? Desse mesmo Senhor. Aí o pessoal fala assim, poxa, termo pesado, escravidão, né, um jugo, mas nós temos que entender que se nós não somos escravos de Cristo, temos um outro Senhor. E isso é automático, gente. O pessoal não entende isso. Acha, não. Ó, torço por vocês. É igual meu pai falava. Meu pai falava assim, eu sou amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho vai para o inferno bonitinho, porque não tem amigo do Evangelho. Ou você é de Cristo, ou você não é. Então, esse texto aqui deixa... Quando Pedro faz essa pregação, ele deixa nítido isso. Olha só, a regra é essa daqui, só tem um jeito de servir a Jesus, só tem uma maneira de você viver uma vida santa, qualquer outra coisa que for agregada a isso é mentira, e se você aderir a isso, você vai para o inferno. Simples. O Evangelho é a coisa mais simples do mundo, não tem como você não entender a palavra de Deus. Porque muitas pessoas acham o seguinte, ó, eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldades. Gente, todos estes aqui que estão aqui, todos eles no meio da luta, da tempestade, no meio do fogo, tá? Ali, ó, firme com Cristo. Porque a Bíblia nos deixa claro isso. Ela nos diz exatamente, você pode e vai ser feliz no meio da tempestade, não é fora dela. A tempestade, ela não tira a tua felicidade, meu Deus do céu, porque a felicidade é algo inerente no cristão. Você está passando por luta, por prova, por tribulação, mas você está feliz, porque você sabe para onde você está indo, você está vendo a cidade celestial na tua frente, então não tem como você ser infeliz, não tem como. E o texto nos mostra isso, assim, de uma forma clara. Então, eu estou vendo aqui tudo que o irmão Reginaldo está trazendo para nós, e eu fico me imaginando, gente, por que nós complicamos aquilo que é tão fácil de entender? O Evangelho é a coisa mais fácil de se entender, simples de entender, e se vão para o inferno, vão porque querem ir, não tem outro jeito. Tá? Então, precisamos entender isso, irmãos. Só tem um jeito de nós seguirmos a Jesus. Só tem esse jeito. A hipergraça, que é uma doutrina maldita que tem sido trazida aí, fala, o amor de Deus, ele sobrepuja todas as coisas. E aí você passa a ter uma visão inclusivista. Quando, na realidade, a igreja ela é exclusivista, é diferente, ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Ou seja, você vem do jeito que você está.
mas você vai fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Entendeu? Então, não é você vem do jeito que está e permaneça como está. Esse não é o evangelho, mas é o evangelho que está pregado lá fora. O evangelho do jeitinho, o evangelho que eu posso agregar uma coisa ou outra. Quando você vê claramente na palavra de Deus que não tem isso. Amém, irmão? Era isso que eu queria dizer. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, só para ler o último versículo e orar, tá? Diz assim, então, ressuscitando, aí mais uma vez, eles nunca deixam de falar na ressurreição, né, irmãos? Para aquilo que nós falamos no começo. O nosso Senhor reina e vive. Ele está vivo, ele está nos vendo, ele está intercedendo por nós, a destra de Deus, né? É a longanimidade dele está operando, imperando, esperando que todos cheguem ao arrependimento. Então, ressuscitando Deus ao seu Filho, primeiro enviou a vós. Nós não vamos nem comentar mais isso, né? Os judeus. Para que nisso vos abençoasse. Isso é que é importante. Não tem meio termo. É bênção ou maldição. Assim foi lá no Velho Testamento. Monte Ebal, Monte Gerizim. Monte Gerizim, 6 tribos proclamaram a bênção. Monte Ebal, 6 tribos proclamaram as maldições. Tá? Ah, não tem um terceiro monte? Não, não tem, amado. Não tem um terceiro monte. Não tem um quarto remidor da Trindade, né? A Trindade, na verdade, tem 4. Rapaz, já vi, não estou inventando, não. Não estou inventando, dentro da igreja. Agora, eu tive que ter paciência, tal, porque era um neófito. Irmãozinho novo, ainda não era batizado. Então, entendeu? Se você fizer um negócio desse, o Senhor Jesus vem com a mão em cima de mim. Por que você está tratando dele assim? Ele não sabe distinguir entre a mão direita e a esquerda? Entendeu? Então, aí tem que explicar para o irmão, devagarinho, entendeu, amados? Mas tem gente que não está na condição dele como neófito e tem 4 pessoas na Trindade. Para vos abençoar e vos desviasse cada um das vossas maldades. Ele diz a condição do homem. Ele diz a condição do homem. O coração do homem está cheio, é o que o Senhor Jesus diz. Esse é o que está. Isso contamina o homem. Ele vai dizer, não é a comida que você come no dia a dia, né? Então, regra geral, tem todo o sistema metabólico no corpo, o corpo aproveita o que é útil, o que não é útil é excretado pelo corpo. Agora, essas coisas que saem do coração do homem, isso contamina o homem. Isso vocês precisam confessar, se arrepender, mudar para serem puros e santos na minha presença. E sozinho vocês não conseguem. Mas eu vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui para mandar o meu espírito para você. Então é por isso que a gente está de pé, né? Não é por nós mesmos, não. Vamos orar? Deus amado, nós glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque com certeza, Senhor, se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado em meio a lutas, a perseguições, a provações. Ó Deus, nós temos olhado para o alto, Senhor, conforme o teu filho falou, que nos dava a paz, mas não a paz como o mundo dá. É uma paz diferente, é a paz exclusiva que o Senhor Jesus dá para todos esses. E foram homens que morreram torturados, foram abandonados, né? Chegaram até uma idade avançada, como o teu apóstolo João, como um prisioneiro, como um bandido de uma ilha, desterrado. Senhor, e eles tinham a paz. Esses homens viram o que nem um príncipe viu. Eles viram. Por isso, Senhor, que a tua paz, ela encha os nossos corações, independente da nossa condição, Senhor. Que tu continues a operar conosco. Que a nossa oração seja como incenso e o levantar das nossas mãos como sacrifício da tarde. Oramos agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos